os amigos e os nossos companheiros, alunos da Escola Bíblica Dominical para Todos. Como de costume, né? Somos o professor Ricardo e a professora Valdilene. Professora, a paz do Senhor para todos e seja bem-vindo. Então, nós estamos aqui mais uma vez para estar estudando, né? Mais uma lição, professora. Lição de número 8. Essa lição, ela vai falar a respeito da evangelização dos grupos religiosos. É uma dificuldade, né? Onde, quando se fala de religiosidade, nós entendemos que a religião em si, ela é uma filosofia, né? Ela não leva ninguém ao céu. A religião, ela não leva ninguém ao céu. Nós, como cristãos, né, que temos como base a fé em Cristo Jesus, sabemos que a religião em si, ela não traz salvação, mas ela traz alguns princípios éticos, morais, filosóficos. Então ela traz alguns benefícios, né? Traz alguns benefícios aqui para a sociedade em si. Um homem que não tem religião é um homem, vamos dizer assim, que não está ligado, né, em algum princípio, né, da sociedade, porque a religião, ela faz parte da sociedade. Então, se nós, né, compreendemos aqui que o ser humano, sem religião, ele não tem um princípio moral, ético, social, filosófico, então nós entendemos aqui que ele não é vamos dizer assim, né? Ele não faz parte da sociedade. Por quê? A pessoa que não tem religião não faz parte da sociedade. Vamos lá, professora, dá o seu. E nós vamos aqui comentar um pouco sobre esse assunto, não colocando assim, essa religião, ela é ruim, essa é boa. Não é falando mal das religiões, e sim colocar a verdade sobre o que nós devemos crer e o que cada um ali tem o pensamento sobre o que é religião. Com certeza, até porque, professora, nós não estamos aqui para mudar ninguém de religião. Pelo contrário, o nosso objetivo não é passar aqui uma religião, mas falar de Jesus, que se nós conhecemos o autor e consumador da nossa fé, porque a fé é o nosso princípio, né? A fé em Jesus Cristo é o princípio da nossa crença. Então, se nós cremos em Jesus, então é isso que nós estamos passando. Nós não estamos falando aqui de religião, não estamos aqui falando que a sua religião é pior do que a nossa ou que a nossa é melhor do que a tua, mas vamos falar aqui a respeito, né, de Jesus. Amém? Então, nós vamos aqui dar continuidade aqui, né? Professora, o texto áureo para nós, por favor. O texto áureo se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdade prática: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária, só Jesus salva. Com certeza, olha só que coisa interessante. Então nós já entendemos aqui, professor, o primeiro princípio do cristianismo. Então, para vocês que talvez aí, para você que não saiba qual é o primeiro princípio do cristianismo, não estou falando aqui de catolicismo, estou falando de cristianismo, tá? O primeiro princípio do cristianismo é saber que Cristo morreu e ressuscitou por nós, e Ele é o único autor e consumador da nossa fé. É através dele que nós alcançamos a salvação. Não é através de Buda, através de Allan Kardec, através de Maomé, através do Papa. Não, é através de Jesus Cristo. Esses homens, com certeza, com todo respeito, com toda a simpatia, né, de um estudioso, né, que conhece, estudou um pouco a respeito das religiões, com todo o meu respeito.
né? Eu respeito cada um desses homens que foram homens sábios, homens estudiosos que estudaram, que praticaram as suas religiões, mas somente Jesus salva, somente Cristo salva. Então que isso fique bem claro na nossa mente. Vamos lá, leitura bíblica em classe? Eu leio até os 8. Com certeza, pode ler até o 8 que eu leio. Se encontra em Evangelho de João, no capítulo 3, do 1 ao 16. O 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura podem tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e os ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9, que diz assim, ó: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Professora? Eu vou ler aqui em 1 Timóteo, se encontra 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Com certeza. Então, aqui nós vamos ter, professora, um diálogo. Sim. Né? Aqui nessa passagem aqui de João no capítulo 3, verso 1, 16, nós temos aqui um diálogo entre o mestre Jesus, né, e o próprio mestre ali da sinagoga, um principal ali da sinagoga que era Nicodemos. Então você vai ver que Nicodemos ele era da religião dos fariseus, ele era um dos principais dos fariseus, né, que era um grupo religioso que viveu nos tempos de Jesus e que procurava observar os mínimos detalhes da lei judaica. Eram homens ultras, vamos dizer assim, eles eram ultras conservadores, homens que conservavam de uma forma... A lei, né? Isso, de uma forma assim, sobrenatural, que a observação da lei para eles era um princípio ético, moral, um princípio filosófico. Então eles tinham esse princípio de conservar a lei, né? E apegados à tradição, aos costumes dos antepassados. Um adjetivo que cabe a esse grupo era inflexível. Esse grupo fora acusado por Jesus de
falsidade e religiosidade e aparência. Mateus, que está em Mateus no capítulo 23, verso 27 a 28. Se você quiser abrir enquanto eu termino de ler, Mateus 23, 27 a 28, que nós vamos ver a respeito disso, quando Jesus fala a respeito dos escribas, dos fariseus, que eles eram mentirosos, que eles eram falsificantes, que eles, vamos dizer assim, né, até o próprio Jesus fala a respeito deles, que eles impunham as leis nas pessoas, mas eles mesmos não conseguiam ou não obedeciam de uma forma total. Então eles queriam que as pessoas obedecessem às leis, mas eles mesmos não cumpriam. Pode ler, professor? 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Amém. Olha só, aí você vai ver o que Jesus fala, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que eles edificavam sepulcros, Jesus chamando ele de sepulcros vazios, né? Que por fora era edificado, era aquela coisa linda, mas por dentro era cheio de quê? Rapina, né? Tudo quanto é tipo de porcaria você via por dentro. Então o que Jesus quis dizer a respeito disso? Que a religião deles era uma religião de fachada, era uma religião de aparência, que por fora parecia-se algo maravilhoso, né? Por fora se parecia algo bom, algo maravilhoso, mas por dentro era somente sujeira. Então era isso que Jesus queria dizer, professora. No 23 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé, e deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Com certeza. Essa passagem também, ela nos leva num ponto importante, que aqui não cabe nota, né? Mas já que ele faz parte, né? Não cabe nota, mas ele faz parte um pouco aqui do nosso contexto. Ele não vai entrar, vamos dizer assim, em algo que nós queremos entrar de cabeça, né? Que é a respeito de evangelização dos grupos religiosos, mas ele é algo que é prático, é um clichê das religiões, né? Ele faz parte desse clichê das religiões. Então todas as religiões ela tem base mais ou menos nisso, que ele fala a respeito do quê? Que eles praticavam algo e omitia outros. Ofertava o endro, o cominho, as hortelãs, eles traziam as ofertas, mas esqueciam das outras coisas. Qual que eram as outras coisas? Amor ao próximo, vamos dizer assim, né? As viúvas, que em vez de que o próprio mandamento de Moisés era para ajudar as viúvas, ajudar os pobres, os estrangeiros, né? Mas eles faziam o quê? Fazia com que as pessoas contribuíssem, mas omitia o que era mais importante, que era a questão social. Então olha só que coisa maravilhosa, professor. E para terminar aqui ele fala assim, ó, nos tempos modernos, essa expressão fariseu significa hipócrita, que vivia de aparência. Foram os fariseus que criaram a instituição da sinagoga. Então olha só que coisa interessante. Então esse Nicodemos aqui, ele era um principal hipócrita, né? Era um hipócrita, era principal dos hipócritas. Mas aí o que acontece? Olha só que coisa linda. Você vai compreender de duas formas maravilhosas. Eu fiz até uma comparação aqui, professora, entre Nicodemos e Jesus e Jairo e Jesus, que eram dois homens com a mesma patentes, entre aspas, né?
Um era príncipe dos fariseus e outro era um principal da sinagoga. Mas se você vê em partes aí, eles eram quase a mesma, eles tinham quase o mesmo poder ali na sinagoga. E o que acontece? Nicodemos, príncipe dos fariseus, foi ter com Jesus durante a noite, como o texto nos diz, João capítulo 9, verso 22. Aí você vai ver, né, que ele vai ter com Jesus durante a noite, pois tinha receio de que o povo, né, visse, o povo observasse isso. E também tinha uma lei, né, tinha uma lei entre os fariseus que se alguém se aproximasse da seita dos nazarenos, eles eram expulsos e apedrejados da sinagoga. Então eles eram expulsos e apedrejados. Então esse Nicodemos, ele tem o interesse de conhecer a respeito desse mestre Jesus. Só que o que acontece? Ele vai ter com Jesus principalmente para tirar a sua curiosidade. Só que ele vai durante a noite. Por quê? Porque ele tinha medo de que ele fosse visto com Jesus, né, e fosse apedrejado. Então, aí ele vai lá, conversa com Jesus, que nós temos aqui essa, né, João 3, né, eu falei, coloquei 9, mas não é. É João 3, verso de 1 a 16, tá? Então não é João 9. Ele conversa com Jesus ali e tira suas dúvidas a respeito disso. Mas em contrapartida, professora, nós vemos aqui Jairo, né? Então, para vocês que estão nos vendo aí, há dois princípios aqui. Um que se apresenta diante de Jesus durante a noite para tirar as suas curiosidades a respeito do que Jesus pregava, e outro aqui, já Jairo era diferente. Jairo, ele foi ter com Jesus durante o dia. Então olha só, Jairo era um principal da sinagoga e foi ter com Cristo durante o dia para buscar a cura para sua filha. Então qual que era o objetivo de um? Tirar as suas dúvidas. Então olha só o que acontece aqui. Um dos principais aqui da sinagoga, né, esse fariseu Nicodemos, ele vai até Jesus para tirar as suas dúvidas a respeito da religião dos nazarenos. Só que Jairo, em outro ponto, ele vai atrás de Cristo porque ele sabia, ele tinha certeza que Jesus podia curar a filha dele. E ele rompe a barreira, professora. Ele rompe a barreira aqui que impedia com que ele se aproximasse, que era essa ordem aqui que foi dado mesmo aqui, né, que eles não podiam, se os judeus, se a sinagoga ficasse sabendo que eles se aproximaram de Jesus, eles eram apedrejados e expulso e apedrejado. Só que Jairo vai. Aí para concluir, olha só, ele vai buscar a cura para sua filha, pois ele sabia que o mestre podia realizar. Ao contrário de Nicodemos, que vai ter com Jesus durante a noite, Jairo vai no calor do dia, diante de Jesus, sabendo que todos o veria na presença de Jesus, mesmo correndo o risco de ser expulso da sinagoga e ser apedrejado, mas não tinha muito, vamos dizer assim, né? Ele não tinha o sentido aqui de preservar a sua identidade da sinagoga. Ele não tinha a pretensão de preservar vamos dizer assim, a sua patente ou a sua espiritualidade ali durante os judeus. Não, o que ele queria? Ele queria principalmente a cura para sua filha. Então foi isso que fez com que ele rompesse aí esse paradigma, quebrasse esse paradigma e se apresentasse diante de Cristo. Pode continuar. Introdução. Na introdução fala assim: evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Ao contrário do que se põe os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar refúgio na religião. E com alguns estudos, né, colocam as 10 maiores religiões do mundo, que aí eu vou estar citando aqui o nome delas. Isso foi uma pesquisa que qualquer um pode procurar e vai encontrar aí as 10 maiores, que a 10ª é os Incas, Espiritismo, Judaísmo, Sikhismo, Shintoísmo, Budismo, a religião tradicional chinesa, o Hinduísmo, Islamismo e Cristianismo. Essas são as 10 maiores religiões. O que seria religião?
Nós estávamos falando aqui dos fariseus. Eles eram os mestres da lei. Com certeza, eram os principais, né? Os que preservavam. Eles, na verdade, os fariseus, os escribas e os fariseus, eles tinham algo importante no tempo de Jesus, porque uns cumpriam a lei e os outros, eles ditavam a lei. Então, os fariseus cumpriam a lei, tanto que Paulo era um fariseu, né? Paulo, ele foi da religião dos fariseus e ele cumpria o que era mandado pela sinagoga por Paulo. Ele ia lá e fazia. Se era mandado prender, se era mandado matar, ele ia e fazia. Por quê? Porque ele era um cumpridor da lei. Já outros, né, nós vamos ver que outros já eram os escribas, aqueles que digitavam, escreviam, né, qualquer ponto da lei, ele estava ali para fazer esses detalhes aí. Então essa é a diferença entre eles. E pode ficar assim até uma pergunta. Por que evangelizar os religiosos? Se eles já são religiosos, eles já têm uma crença religiosa. Então quer dizer que eles não precisam mais ser evangelizados? Até porque, professora, olha só, o termo religião, vamos lá, olha só o que significa o termo religião para ficar bem claro e bem explicado aqui para você que está nos assistindo aí. O termo religião significa, o que significa o termo religião? Religião vem do latim, tá? Então ele é um termo latino, né, que vem do latim. Religare, que significa ligar o homem a Deus. Até tem uma passagem, que eu não me lembro agora aqui o capítulo, mas ele fala assim, o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado da terra será desligado no céu. Então, automaticamente nós vemos esse termo aqui. Aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Então é um ato de você ligar o homem tanto na terra como no céu. Então você fazer parte de uma, vamos dizer assim, né? Porque nós falamos aqui não de religião em si, mas nós falamos aqui de Jesus. Então se você é ligado através de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, você automaticamente é ligado no céu. Mas se você for desligado de Jesus, você vai ser automaticamente desligado do céu. Então a religião significa ligar o homem a Deus. O homem estava separado de Deus e uma vez reconhecendo o seu pecado, precisa de algo para o religar a Deus. Então a religião em si, professora, ela é o ato de religar o homem a Deus. Agora, quando nós saímos fora, quebramos esse princípio de religar o homem a Deus, nós fugimos totalmente do termo religião. Né? Quando nós passamos somente de ser religioso, nós fugimos do termo, porque religião e religioso está totalmente fora um do outro. Né? Quando você prega isso como um princípio, que nem eu coloquei, uma regra, uma filosofia de vida, um princípio moral, um princípio... Não, a religião é ligar o homem a Deus. E quem que liga o homem a Deus? Será que é o Alcorão? Será que é vamos dizer assim, né, essas balelas ou essas mazelas né, essas filosofias, baseado em ciências? Não, o que religa o homem a Deus é Jesus Cristo. Nós já lemos em 1 né? Timóteo 2:5. Com certeza. Só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Então, somente através de Jesus Cristo o homem pode ser religado a Deus. Continua, professor. Então, também podemos separar entre religião, os teístas, né, que acreditam em um Deus, em politeísta, com vários deuses, e também tem o que é chamado de ateísta. Ateísta, aquele que não acredita, né? Aquele que não acredita. Então são três... Eles se consideram como uma religião, eles se consideram religião porque tem uma crença, mas não entra na palavra religião. Né, são religiosos. Na verdade eles colocam-se como um ato de renegar. Sim. Né? Um ato de renegar. Então olha só, já dando uma pincelada aqui, mas nós vamos falar a respeito disso, mas olha só, os ateus, né, que aqueles que não crê em Deus. Ateu é aquele que não acredita, uma negação, né? Em primeiro lugar, o ateísmo é parte de uma negação, por isso o prefixo a na palavra não é um sistema,
de valores, um conjunto de crenças. Pelo contrário, é tão somente a negação de uma determinada crença. Agora vem vamos dizer assim, né? Vem a nossa refutação a respeito disso. Eles colocam que não é valor, não é um conjunto de crença, pelo contrário, é tão somente a negação de uma determinada crença. Agora a refutação aqui, mesmo como negação de alguma coisa, cabemos ou viemos aqui a tornar isso uma crença. Subentendemos isso como uma crença. Por que nós subentendemos isso? E eles muito bem também sabem que isso também faz parte de uma crença. Porque muitos dos ateus são homens filosoficamente, né, teologicamente formados, que eles têm conhecimento daquilo que eles falam. Então, para negar, ele tem que ter certeza que aquilo existe. Então, para você desacreditar de alguma coisa, você tem que ter certeza que aquilo existe. Por quê? Como eu posso negar uma coisa que eu tenho certeza que não existe? Então isso não tem lógica. Então o ateu, para ser um ateu mesmo, ele tem que esquecer. Se ele é ateu, ele não tem que nem acreditar, nem refutar a Deus, porque Deus não existe. Como que eu posso refutar uma coisa que não existe? Eu só vou refutar uma coisa que existe se verdadeiramente eu não acredito que ela existe. Então para mim não faz. Vamos dizer assim, o ar, por exemplo. O ar. Quem que vai refutar o ar? Na minha lógica, o ar não existe. Porque eu não vejo, mas eu sinto. Agora, a diferença do ateu é essa, né? Eles não vê. Eles também não sentem. Mas o dia que eles sentirem, eles vão ter a certeza que Deus existe. Um dos ateus, professora, já adiantando, mas né, talvez a gente pule, que a gente já comentou, um dos grandes ateus, né, que nós conhecemos a história dele, não foi só ele, mas teve outros também, né, que escreveram livros, tudo, mas Antony Flew foi um ferrenho ateu. E o que ele fala? Ele até escreveu um livro, Deus está morto. Só que ele foi questionado num debate, né, com um cristão, e ele verdadeiramente reconheceu, né? Ele reconheceu a existência de Deus. Então olha só, professora, nós temos a certeza que Deus existe quando nós verdadeiramente o conhecemos. Agora, como eu posso refutar uma coisa que eu verdadeiramente acredito que não existe? Então essa é a pior besteira do ateísmo. Pode continuar. Os mitos da religião. Primeiro mito. Primeiro mito. Todas as religiões são boas? Aqui ele coloca o comentarista como um aqui que fala assim, vejamos, por exemplo, o caso de Moloque, que era um deus, né, um deus ali qual eles apresentavam as crianças e queimavam elas vivas, né? Com certeza. Ali em adoração a esse Deus. Então aí coloca esse exemplo como essa religião, infelizmente, ela tem como se falar que ela é uma religião boa, qual mata crianças inocentes queimadas? Você vai ver, professor, a respeito disso, já em 2 Crônicas, no finalzinho de 2 Crônicas, quando eles colocam, né, ali eles pegam as crianças e queimam ela nos braços, né, daquele Deus ali, né, que para eles era um Deus. Eles colocam as crianças eles colocavam cinzas ou colocavam fogo, né, dentro desse Deus. E ele ficava totalmente quente, ele se esquentava de uma forma que ele ficava em brasas, né? Aí, conforme eles pegavam ali, ele estava de uma forma tão quente, que eles colocavam as crianças nos braços daquele Deus. Então você vai ver que isso é uma religião boa, essa religião é boa, né? Que faz um absurdo, que pratica um absurdo tão grande desses, essa religião é boa? Não. Se você quiser aí conferir, está em Levítico, no capítulo 18, no versículo 21, e também em Jeremias 32, no 35. Mito 2. Todas as religiões levam a Deus?
Essa é uma pergunta que não quer calar. Será que todas as religiões levam a Deus? Será que a filosofia leva a Deus? Será que a sociologia leva a Deus? Será que Será que a todas ciência? estão prestando um culto a Deus? Será que a ciência leva a Deus? Será que vamos dizer assim, né, todas esses sentidos, né, dessas religiões que têm base em filosofia, sociologia, né, todas essas logias aí, será que essas religiões estão levando o homem a Deus ou estão levando o homem a uma prática social, a uma prática zen? Como essa que a gente acabou de citar, né? Com Que é a certeza. adoração a Moloque. Será que ela estava levando a Deus? O budismo, professor, o budismo, né? É uma pergunta que se faz aí. Como você mesmo avaliar a religião que você está seguindo? Será que ela está realmente fazendo uma adoração que leva a Deus? Porque, vamos dizer assim, né? Nós vemos aí no Gênesis, né? Que quem criou o homem? Foi Deus. Então, se Deus criou o homem, automaticamente toda a honra e toda a glória é para Deus. Agora, as demais coisas que nós formos fazendo, isso não é para Deus, é para o homem. Então, quando nós damos a adoração que é devida a Deus, nós estamos tirando a honra e a glória que é para Deus e dando a algo que criamos com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque muitas dessas religiões, elas pegam, criam coisas com as suas próprias mãos, criam regras, né? Criam valores, criam princípios. Não estou dizendo que a religião não é boa, pelo contrário, né? Em sentidos é boa sim, mas será que ela vai levar o homem à salvação eterna? Será que ela vai levar o homem aos braços de Deus? Então essa é a questão. Mito 3. Nenhuma religião é verdadeira? Aí eu vou ler aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas ruas, tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui se dá um exemplo, como você realmente descobrir o que você está fazendo, o que a sua religião está seguindo, se realmente é o que a Bíblia diz ou é o que o homem somente está dizendo e levando a adoração ao próprio homem. Olha só, professor, eu tenho aqui algo que eu escrevi aqui. Ele fala assim, ó: nem todas as religiões levam o homem a Deus por um único motivo. A religião é uma fé, devoção em tudo que se tem por sagrado, um culto que aproxima o homem das entidades a quem se atribui os poderes sobrenaturais, crenças em que o ser humano busca se satisfazer com práticas religiosas ou fé para resolver seus problemas.